Irmãos, eu lhes apresento neste instante a minha saudação, igualmente também a saudação do nosso estimado irmão Aldo. E nesta data tão significativa para esta Igreja Apostólica, com os nossos corações agradecidos por toda a proteção divina que temos gozado e pelas vitórias que temos recebido, também pela cooperação eficiente de muitos dos membros do ministério desta igreja e do seu povo, daqueles que nela se congregam, com o nosso coração, portanto, cheio de gratidão, glorificamos especialmente a Santa Avó Rosa nesta data tão gloriosa e importantíssima do aniversário de seu nascimento nesta terra, para cumprir a importantíssima missão de Espírito Consolador, e também pelo surgimento desta Igreja Apostólica, berço do Consolador, igreja que surgiu na terra para cumprir a missão importantíssima e profética de completar a obra de Jesus e dar, portanto, cumprimento ao juízo do nosso Pai. Apresentamos à igreja a nossa saudação e o desejo sincero de que todos mereçam muito a graça do Consolador e que saibam expressar com o seu trabalho, com a sua fé, com a sua obediência, com o seu temor e respeito, a sua gratidão ao reino dos céus e à Santa Avó Rosa, não só por esta ocasião, não só nestes dias em que comemoramos festivamente o seu nascimento e o surgimento da igreja, mas que o façam durante todo o seu viver nesta terra, crendo com piedade que estão realmente cooperando com a obra do reino dos céus. Daí eu falar-lhes esta noite, apresentando-lhes especialmente a mensagem de aniversário da igreja e da Santa Avó Rosa, recordando certos fatos importantíssimos, os quais, de quando em quando, convém que sejam lembrados, para que a igreja guarde muito firme em sua alma a fé, a confiança e a firme confiança na verdade que sempre pregamos, de que esta igreja surgiu para ser vencedora, e vencedora será, desde que seja fiel a Santa Avó Rosa, a Jesus e ao nosso Pai. Esta foi uma expressão que muitas vezes ouvimos a Santa Avó Rosa falar quando ainda estava em seu corpo, que esta igreja surgiu para vencer e que juntamente com ela venceria. E nós estamos contemplando a realidade desta afirmação e constantemente, é verdade, enfrentando algumas lutas e problemas, o que não poderia deixar de acontecer, visto que estamos lutando nesta terra, enfrentando muitas vezes circunstâncias difíceis por causa do reino das trevas que domina o mundo, enfrentando dificuldades e problemas que surgem também algumas vezes por causa de alguns corações que nem sempre compreendem todo o seu dever e toda a sua verdade. Mas temos, entretanto, vencido e constantemente apresentamos ao Consolador os frutos da nossa fé e desta confiança. Daí eu falar à igreja esta noite que não se esmoreça, mas que creia na vitória da mesma, porque esta vitória é a sua vitória, a vitória de cada um dos apostólicos e de cada um dos obreiros desta igreja, naturalmente representa ou se forma, se constitui na vitória da igreja em si e do reino e do governo do nosso Pai, de Jesus e do Consolador. Um fato que infelizmente nem todos compreendem, porque não conhecem ou não guardam bem em seus corações as circunstâncias que cercaram a vida e o ministério da Santa Avó Rosa, um fato que alguns ainda até hoje estranham, principalmente os mais novos, que vão se filiando à igreja e não entendem muitas vezes de maneira perfeita porque a Santa Avó Rosa
deixou o seu corpo, uma vez que do ministério dela dependia a vitória desta igreja, do ministério dela dependia o conhecimento da doutrina, a realização de milagres e coisas extraordinárias e o cumprimento do juízo de Jesus e do nosso Pai nesta terra. Em primeiro lugar, eu lhes digo, irmãos, que o ministério de um santo ou de uma santa não se cumpre somente no corpo físico. A luta de uma criatura verdadeiramente de Deus no seu corpo representa naturalmente o poder divino do Espírito do Pai e dele mesmo naquela vida, mas nem sempre ele se completou somente durante a vida do corpo. Aliás, isto nunca aconteceu com nenhuma criatura escolhida verdadeiramente para um ministério importantíssimo, como se deu com Jesus e como se deu com o Consolador. O único ministério que, por aquilo que a Santa Vó Rosa nos tem mostrado, será constante e mais duradouro e irá até o fim da obra da igreja, é o ministério do nosso irmão Aldo, porque foi ele escolhido pelo Pai e por ela para dar cumprimento a todas as coisas, de maneira que, cumprindo-se a vontade divina, a obra da igreja se completará com o ministério dele e, por conseguinte, segundo os planos do Consolador e segundo também a fé e a confiança que ele tem em sua alma, o seu ministério se cumprirá inteiramente na vida do corpo. Mas todos os demais santos tiveram parte do seu ministério realizado enquanto viveram no corpo e hoje ainda lutam. Não pensem os irmãos que os santos que herdaram galardão de servir estão em descanso e nada produzem e nada fazem. Estão em descanso pela glória que receberam e que herdaram. Porém, a luta espiritual, o trabalho intenso continua. E quanto maior e mais importante for o galardão do santo vencedor, naturalmente muito mais intensa é a sua obra espiritual no corpo celestial e divino. Isto aconteceu com Jesus, porque já lutava ele antes de viver nesta terra, lutava em favor do reino do seu Pai e participava de todos os planos do mesmo, inclusive lutando muito pela salvação da própria humanidade criada pelo Pai. E cumpriu importantíssimo ministério, mas ministério cheio de lutas e de sofrimentos, naqueles 30 e poucos anos de vida do corpo físico nesta terra. É verdade que naquele corpo glorioso ele voltou ao seu Pai, mas ainda até hoje luta como grande vencedor para destruir todas as obras do mal e para dar cumprimento aos planos e ao juízo do seu Pai. Assim, necessariamente, teria que acontecer com o Consolador. É bem verdade que, se não tivesse acontecido certas circunstâncias na história da igreja, a Santa Vó Rosa, embora entrada em anos, poderia ter tido um ministério muito mais longo na vida do seu corpo. Quem sabe poderia ainda estar lutando pessoalmente nesta terra. Mas duas coisas influenciaram muito na resolução divina e na resolução dela mesma. A primeira, que havia circunstâncias na obra da igreja na terra, inclusive sérios problemas por parte de alguns obreiros e da organização da própria igreja na terra, cujos problemas muito a entristeceram, principalmente nos últimos anos. E em segundo lugar, porque ela teve garantida a continuação do seu ministério, uma vez que foi feita a escolha do nosso irmão Aldo para ser seu representante e sucessor. De maneira que, terminando ela a vida do corpo e preferindo continuar seu ministério em espírito, para que o seu nome fosse anunciado como santa vencedora nesta terra,
e pudesse ela conquistar milhares de almas para o reino do Pai, tomando esta resolução, ela o fez na firme certeza de que o seu lugar não ficaria vago na terra, mas tinha o seu representante, tinha o seu sucessor, tinha a quem usar, e por conseguinte, sabia que o seu ministério continuaria como verdadeiramente continuou e que vitoriosa ela seria, cuja vitória nós estamos contemplando mais do que nunca nos tempos presentes. Se não tivesse ela esta certeza, naturalmente iria interromper a vida do corpo com aquela interrogação na alma que persistiu na pessoa de Jesus. Porque Jesus terminou o ministério terreno sem ter a certeza de quem seria o seu sucessor. Planos ele tinha, projetos ele tinha, e apresentou em certas ocasiões a sua esperança, principalmente aquele grupo que o cercava e muito especialmente aos seus apóstolos. Todavia, não foi compreendido, não foi entendido como precisaria ser. E entre a alternativa de escolher para seu sucessor e herdeiro de todos os seus dons, virtudes e talentos, alguém que pudesse depois criar embaraços para o próprio reino do seu pai, preferiu ele terminar o seu ministério, deixando apenas a promessa de que o outro Consolador surgiria. Deixando a promessa feita, mas por se cumprir, Jesus abriu ao seu Pai o caminho importantíssimo para que o próprio Pai fizesse a escolha no tempo devido, quando surgisse alguém na terra que pudesse realmente estar junto com ele, sentar-se no seu trono, julgar junto com ele e realizar as obras importantíssimas do reino do seu Pai. Mas, naturalmente, não tendo ele podido cumprir sua promessa, lógico está que ele deixou, ou não deixou o corpo, porque o corpo ressuscitou, mas ausentou-se dos olhos daqueles que nele criam, levando consigo esta pergunta: quem chegaria, afinal, a ser o seu representante e o continuador do seu importantíssimo ministério? Este fato não aconteceu com a Santa Avó Rosa. O galardão dela é inteiramente igual e semelhante ao de Jesus, porque foi vitoriosa em todos os pontos de vista, inclusive quanto à impossibilidade do seu corpo continuar a lutar. Mas quando deixou o corpo, quando apresentou-se definitivamente ao Pai para voltar em espírito, continuando a dirigir sua igreja, deixou o seu lugar ocupado. E ocupado por alguém que lhe seria inteiramente fiel, que estava disposto a dar-lhe a vida, se preciso fosse, e que lutaria pela sua igreja com o mesmo amor e a mesma fidelidade com que ela lutou durante aqueles 16 anos e com os quais ainda continua lutando até hoje. De maneira que nós queremos, nós como direção, o nosso irmão Aldo e eu, em nome da Santa Avó Rosa, o que queremos é que não persista no coração de ninguém esta dúvida: por que a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo? Deixou em primeiro lugar porque ela preferiu assim. E como se tratava de uma santa vencedora, chegou o tempo em que o Pai resolveu atendê-la. Em segundo lugar, porque nunca ela fez a afirmação que continuaria no corpo até o final do ministério da igreja. Ao contrário, por diversas ocasiões, Jesus, falando por ela mesma, nos afirmou que o tempo chegaria quando o Pai precisaria dela em seu reino. Deixou o corpo para evitar problemas maiores na continuidade da igreja e principalmente na sua união como corpo de Deus na terra, unido verdadeiramente ao corpo celestial
do poder do nosso Pai e de Jesus, nosso Senhor. Mas eu lembro à igreja que no caso da Santa Avó Rosa, havia um pormenor importantíssimo. Ela não podia, de maneira alguma, terminar o corpo por causa de uma doença, o que é comum e normal a toda criatura humana. Mas no caso dela, isto não podia acontecer. Em primeiro lugar, porque a doença não podia vencê-la, uma vez que cumpria ela a importantíssima missão de Espírito Consolador. Em segundo lugar, que por causa das circunstâncias na terra, se ela terminasse, vamos dizer, a vida do corpo num segundo, o que não era difícil, porque já entrada em anos, tinha naturalmente o seu coração um tanto comprometido, apesar que isto não era problema nem para ela, nem para Jesus, que sustentou aquele coração, batendo, funcionando por anos naquele corpo e não foi vencido por doença alguma. Mas acontece que o normal, para levá-la ao céu, sem nenhum sofrimento e sem nenhum problema aparente na terra, tinha ela o desejo de terminar o corpo repentinamente, como alguém que dormia e que realmente descansasse. Como, aliás, ela tem feito com muitos da igreja. Deitam-se e naquele sono o corpo falece e o espírito vai. Porém, não teve ela o direito de gozar deste benefício, porque se assim acontecesse, maior ia ser a interrogação no espírito da igreja e muito maior ainda a exploração em torno do assunto. Acontece que, como eu disse, ela preferiu que o Pai a arrebatasse e que Jesus, com o Pai, permitissem que ela continuasse sua gloriosa missão em espírito, uma vez que o seu lugar na terra estava ocupado e garantido no ministério e na pessoa do nosso estimado irmão Aldo, que tornou-se o principal representante seu e principal responsável pela obra da igreja na terra. Então, alguma medida precisava ser tomada para que aquele corpo sucumbisse, porque precisava terminar, uma vez que ela queria continuar só em espírito, e para que acontecesse sem deixar dúvidas ao coração de ninguém. E tudo foi feito de maneira muito sábia e perfeitíssima. Como eu lhes disse, infelizmente, houve por parte de alguns obreiros, e convém que eu seja muito franca na altura ou nesta altura da história da igreja, algum problema houve também por parte do bispo, que não compreendendo inteiramente a atitude dela em escolher o seu representante e sucessor, guardou em seu coração aquela dúvida, porque achava que tinha ele o direito de ser o seu herdeiro e representante. Coisa que naturalmente não lhe tinha sido prometido, porque quem fez a escolha de quem continuaria o ministério dela, com os seus dons, principalmente com o dom de revelação e de profecia, e o poder de operar milagres e curas extraordinárias, quem fez a escolha de quem faria isto foi o nosso Deus e nosso Pai, através de Jesus e da Santa Avó Rosa, a quem cabia também o direito de fazer a escolha, uma vez que a pessoa ocuparia o seu lugar. E nunca foi dito a esta igreja que o bispo chegaria a exercer todos os dons e todo o poder dela. Ao contrário, nos últimos anos do seu ministério no corpo, quando passamos a anunciar à igreja que ela era rainha do céu e a grande vencedora, todos estão lembrados, principalmente o ministério que me ouve, que sempre afirmamos que o nosso Pai, através de Jesus, tinha nos mostrado que já havia na igreja
quem tivesse capacidade espiritual suficiente e um espírito inteiramente semelhante ao dela, para ser seu sucessor e representante. Diante de todos estes fatos, lógico está que, sendo ela herdeira de um tão precioso galardão, e sabendo conscienciosamente que em espírito, como consolador, realizaria uma obra muito mais intensa, desde que contava garantidamente com o ministério de seu representante, o nosso irmão Aldo, que lhe seria inteiramente fiel, lógico está que ela preferiu partir, apresentar-se definitivamente ao Pai, para continuar em espírito o seu ministério, voltando, portanto, à terra quantas vezes fosse preciso e necessário, para falar através de seu representante e continuar governando a igreja. Todos devem ser conscienciosos. A qualquer um de nós que fosse feita uma proposta para uma escolha, tendo garantida a nossa vitória e o nosso galardão, lógico está que escolheríamos a partida. Isto é da doutrina, porque está dito e ficou escrito por intermédio do amado apóstolo São Paulo. Ele disse: eu não sei o que prefira, porque tenho desejo de partir, estar com Cristo meu Senhor, mas tenho desejo também de continuar neste corpo, para estar junto convosco, isto é, com a igreja que lhe ajudava a dizer. Que o santo vencedor, conscienciosamente ciente de sua vitória, sempre guarda no fundo da alma o desejo de estar definitivamente no reino dos céus. Todavia, uma circunstância mais imperiosa também cativa o espírito e o coração de um santo servo de Deus, de uma criatura vencedora nesta terra. As necessidades da igreja, as necessidades do seu povo, o dever de continuar o seu ministério para bem servir o nosso Pai e a Jesus, nosso Senhor, e no nosso caso, ao Consolador. De maneira que a Santa Valrosa fez uma escolha que lhe cabia, a que tinha direito, depois de anos de tanta luta e sacrifício, mesmo porque tinha certeza que o seu ministério não seria interrompido. Aconteceu, portanto, que foi resolvido pelo Pai, por Jesus e por ela mesma, que o seu corpo terminasse de repente, mas ficasse na terra provas de que o corpo terminou porque ela quis. A morte não a dominou. Apenas foi um recurso usado para que o corpo terminasse, porque ela preferiu que o corpo assim acabasse. Acontece que algumas pessoas, sabendo que o corpo dela veio a falecer numa circunstância que aparentemente parece ter sido um desastre na estrada, mas algumas pessoas chegaram ao ponto, inclusive, de pensar, passando em sua mente, que alguma coisa teria sido combinada com o nosso irmão Aldo. Eu lhes digo que realmente naquele dia ela saiu de sua casa. Eu estava junto, alguns pastores estavam juntos. Ela não foi no carro do irmão Aldo, nem no carro da igreja. Ela foi no carro dela. Quem guiava o carro era o responsável pela vida dela. Não era o irmão Aldo. O irmão Aldo não estava e nem o bispo. Quando chegamos em certa altura da estrada, um pneu estourou. Precisou haver um reparo no carro. Descemos para que fosse feito. E ela, olhando para o outro lado da estrada, viu uma casa muito grande, numa chácara que estava à venda. E sempre expressando o seu desejo de poder ter um lugar onde pudesse reunir seu povo para recrear-se e passar algumas horas se distraindo licitamente, quis ela, mostrou o desejo de ver a casa. E, num repente, atravessou a estrada. Foi só um baque e uma pequena batida de cabeça no asfalto.
depois de uma meia hora mais ou menos, que deu entrada o corpo no Hospital de Suzano, o corpo vinha a falecer. Notem que neste incidente, para quem crê e para quem sabe entender, há uma importante prova da sabedoria divina. Ninguém na terra pode acusar o irmão Aldo e ninguém pode acusar a nós do ministério que estávamos com ela, porque foi um incidente inteiramente normal. O irmão Aldo não pode ser acusado, em primeiro lugar, porque ele nunca desejou ou procurou conquistar posições nesta igreja. Quem o chamou foi ela, e quem insistiu para que ele aceitasse o compromisso de servi-la foi ela. E acontece que ele não estava na hora. De maneira que tudo aconteceu, como é provado por todas as circunstâncias, de acordo com a absoluta vontade do Pai. Tudo isto deve ser um apelo aos seus corações, assim como tem sido um apelo ao nosso coração, ao coração do irmão Aldo e meu, para continuarmos na luta e enquanto for determinado pelo Pai, e no meu caso, enquanto for da vontade dela, que o meu ministério persista nesta igreja. Esta igreja surgiu como igreja do reino dos céus, e tudo na mesma é resolvido inteiramente de acordo com os planos de Deus e de Jesus nosso Senhor. Se assim não fora, não poderíamos afirmar que ela é a única igreja que pertence ao reino dos céus. Aqui nada acontece por acaso. É verdade que muitas coisas se repetem, como acontece que ela mesma afirmou em certa altura de seu ministério. Nesta igreja tudo se repete, mas nada acontece por acaso. Tudo que vem acontecer tem a permissão divina e nos tempos presentes a permissão dela. Até mesmo as lutas que enfrentamos, a ingratidão muitas vezes de alguns obreiros, a dificuldade criadas por alguns, alguma perseguição que se apresenta em nosso caminho. Tudo isto tem a permissão dela, de Jesus e do Pai, para provar a nossa paciência, o nosso amor, a nossa fé e a nossa firme confiança. Porque entenda a igreja que me ouve e principalmente o ministério que me ouve nesta noite, que se as coisas nesta igreja acontecessem por acaso sem o consentimento divino, não poderíamos provar que a igreja é do reino dos céus. E como iríamos nós, como obreiros e participantes deste ministério, inclusive o irmão Aldo como seu representante na terra, representante da Santa Rosa, como iríamos todos nós provarmos o nosso amor e a nossa firme resolução de vencer a sua semelhança, se não fôssemos provados ou se não tivéssemos maneiras de provar a nossa fé, o nosso amor e a nossa inteira disposição de lutar por ela, pelo Consolador, pelo reino dos céus e pela obra da igreja. Mas em tudo isso, ainda devo lhes esclarecer um fato muito importante, porque outra pergunta muitas vezes persiste no coração de alguns obreiros. Por que a Santa Rosa resolveu levar o bispo, deixando o seu lugar vago, sem substituto no cargo? Porque, de acordo com o estatuto da igreja, os cargos da direção só são substituídos por determinação do Pai, de Jesus e dela, Santa Rosa. Eles resolveram levá-lo e resolveram que o cargo ficasse vago e a direção continuasse se compondo somente visivelmente na terra. Abra um parênteses. Visivelmente na terra fosse composta somente de 2 pessoas, porque é permitido no estatuto isto e é legal, o irmão Aldo e eu. Eu digo aos irmãos que a opinião dele, do bispo, em pensar que tinha o direito de chegar a realizar os grandes milagres que hoje estão se dando,
e de chegar a realizar grandes curas, e de realizar obras importantíssimas que estavam por ser feitas, este pensamento e esta conclusão que ele guardou em seu espírito o levaram intimamente, não perante a igreja. Ele não abriu propriamente luta e nem criou embaraços para o crescimento desta obra, e muito menos para a unidade da igreja, porque, tanto quanto possível, foi fiel no cumprimento do seu cargo, tanto quanto possível nas circunstâncias apresentadas. Porém, de acordo com o seu pensamento e as suas ideias, não concordou ele muito com a escolha do nosso irmão Aldo para primaz da igreja. A escolha foi feita pelo ministério, foi ratificada pelo ministério, constou de uma reforma de estatuto. Ele mesmo aprovou a reforma e presidiu a Assembleia, mas dentro do seu espírito guardava este pensamento. Por quê? Não tinha sido ele o escolhido. E naturalmente, nestas circunstâncias, não pôde haver e nem podia haver uma íntima e perfeita cooperação entre ele e o irmão Aldo como primaz da igreja. Daí, a Santa Vó Rosa, na impossibilidade de usá-lo como precisaria ser usado, e no perigo de criar algum embaraço para a igreja e para o ministério, e no perigo de algumas circunstâncias vir a prejudicá-lo, resolveu levá-lo na altura do seu ministério. E como no final, nas últimas horas da vida do corpo, ele tudo entendeu e entregou-se a ela de coração e também ao irmão Aldo, faleceu o corpo. O espírito reina com Deus e herdou ele o galardão à altura do que foi determinado pelo Pai, por Jesus e por ela, e tem o seu lugar lá, junto com os santos apóstolos. Só que ninguém deve orar em nome do bispo, porque ele não alcançou o galardão para isto. Só oramos em nome da Santa Vó Rosa, porque é a grande vencedora, e muitos clamam pelo nome do nosso irmão Aldo, por saberem e confiarem que ele é o responsável pela realização de grandes curas e de grandes milagres, o que é inteiramente lícito, pedir o amparo espiritual dele, assim como pedem naquelas filas, e quando falam com ele, quando são atendidos. Nestas circunstâncias, foi que a Santa Vó Rosa executou o seu juízo. Como Espírito Consolador, ela reina para julgar e, como eu disse, para resolver todas as coisas. Nesta igreja nada acontece por acaso, mas tudo é realizado de acordo com o plano perfeito do Pai. Mas eu lhes conto uma circunstância para mostrar que o que eu acabei de falar tem a sua prova. Quando o irmão Aldo começou o seu ministério, logicamente a Santa Vó Rosa começou a usá-lo e lhe deu as primeiras instruções das medidas que ele havia de tomar. Então ela, a Santa Vó Rosa, falou ao irmão Aldo que dali em diante ela ia usar mais a minha pessoa do que tinha usado até ali. E mandou que eu começasse a pregar no programa A Hora Milagrosa. Nós estávamos fazendo uma viagem para dar a Santa Comunhão numa das congregações de Mato Grosso. Se não me engano, íamos a Dourados, ou naquelas vizinhanças. Foi quando o irmão Aldo me disse: a senhora vai começar a pregar no programa de rádio. Eu olhei bem para ele e disse: eu não faço. Foi uma das primeiras vezes e única que usei esta expressão. Mas ele disse: a senhora vai fazer, porque é ordem da Santa Vó Rosa. Eu pensei um minuto e lhe disse: o senhor sabe por que eu não quero? Ele disse: eu sei, mas é exatamente por isso que precisa. Aí eu me calei. Eu tenho diaconisas que viajavam comigo naquele dia. E se não me engano, a Elizabeth, esposa do pastor Orlando Araújo, estava comigo e ouviu a conversa. Afinal, eu nunca, de coração,
neguei absolutamente nada para a Santa Avó Rosa, nem para Jesus, e nem para o Pai, e nem para o irmão Aldo nos tempos presentes. De maneira que resolvi obedecê-la, como cabia e era necessário que eu o fizesse. Quando o bispo recebeu a notícia de que eu, à semelhança dele, ia pregar no programa A Hora Milagrosa, ele levou o maior choque da vida dele. Em lugar de receber a notícia com alegria, ficou muito preocupado, ficou até mesmo um tanto aborrecido. E alguns embaraços para a minha pessoa, ele ainda tentou criar. Mas afinal tudo foi resolvido, porque nunca chegamos a uma luta propriamente. Não podíamos lutar porque estávamos no reino dos céus e só cabia o respeito e de um para com o outro e inteira obediência a Santa Avó Rosa. Confiei nela e no irmão Aldo, mas na proporção em que ela foi me usando cada vez mais, inclusive em certas circunstâncias para doutrinar a igreja, ele guardou no seu coração aquela tristeza. Não tinha qualquer inimizade comigo nem com o irmão Aldo, mas guardava uma tristeza, um pouco de amargura na alma, e a raiz de amargura é sempre um problema, é sempre um estorvo. De maneira que nestas circunstâncias, antes que tudo se avolumasse, ela resolveu levá-lo, enquanto estava garantida a vitória de seu ministério. Eu digo à igreja que não devem guardar em seu espírito e em seu coração dúvida alguma. Não devem pensar por que ela o levou. E nem tampouco ficarem pensando como alguns pensam, que nós temos que lutar demais. Nós só cumprimos a nossa inteira obrigação, assim como todo e qualquer obreiro luta para cumprir aquilo que prometeu a ela e que prometeu a Jesus e ao Pai. Por muito que façamos nesta terra e nesta igreja, estamos cumprindo o nosso dever e a nossa obrigação. E devem adorá-la. Sabedores destes fatos, tudo isto deve despertar em seus corações mais fé, mais ânimo, mais coragem, mais amor e mais devoção e até alegria. Sabendo e guardando em sua alma, e nunca se esqueçam da afirmação que eu lhes fiz esta noite. Nesta igreja nada acontece por acaso, mas tudo é de acordo com a vontade do Pai, a vontade de Jesus e a vontade do Santo Consolador, e nos tempos presentes também a vontade do nosso estimado irmão Aldo. Eu leio aos irmãos apenas um versículo, está no livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, na página 76 e versículo 8. Entendam que foi para realizar a união do povo de Deus, no céu e na terra, que veio o Consolador. Entendam que foi para realizar a união do povo de Deus, a perfeita ligação entre os santos que já estão em seu reino e os santos que estão na terra. Para isto veio o Consolador. Irmãos, guardem isto em sua alma e em seu coração. E neste aniversário, apresentem a Santa Avó Rosa, e por que não dizer, também para nós, que compomos a direção de sua igreja na terra, este presente muito significativo de aniversário, a sua inteira confiança nos planos divinos, e sabendo que tudo que tem sido feito tem sido a perfeita e expressa vontade do Pai, de Jesus e da Santa Avó Rosa Consolador. E não temam pelo futuro da igreja, porque devem confiar inteiramente em nosso irmão Aldo e também, logicamente, no ministério que aqui luta, desde que este ministério seja fiel. Não temam, portanto, pelo futuro da igreja, mas lutem com amor e sinceridade em sua alma, guardando inclusive a sua santidade, o seu amor e sua obediência, sabendo que estão lutando em favor da causa mais nobre que nesta terra já existiu, a vitória do reino dos céus entre os homens. Amém.
Santíssimo Deus e Pai, temos chegando ao final desta reunião de quinta-feira, quando dedicamos de maneira mais especial a meditação nos planos e na obra de tua igreja e também a oração. Por isto, com a presença dos teus filhos e das tuas filhas que vieram de muitos lugares, procurei cumprir a vontade do Consolador e do irmão Aldo, expressa através dele, apresentando a todos algumas meditações em torno de fatos que cercam a história desta igreja, para que haja em todos os corações muita fé e confiança, e gozo e alegria, sabendo que o Senhor Deus, junto com Jesus, o Consolador e todo o seu poder celestial, e juntamente com nosso irmão Aldo nos tempos presentes, todas as coisas dirige na obra desta igreja. Assim tenho falado ao coração dos teus filhos e espero que tenho despertado nos mesmos mais fé, mais confiança, e que a Santa Vó Rosa tenha podido fazer isto, e igualmente o nosso irmão Aldo. Agora, ó bendita e Santa Vó Rosa, eu rogo mais uma vez a tua bênção e intercedo por todos esses teus filhos e tuas filhas que aqui estão. Peço que a senhora os fortaleça no ânimo, principalmente estes obreiros e pregadores, que eles tenham muito ânimo e muita fé e confiança em sua alma, e que sejam consagrados e dedicados para poderem ser usados em seu ministério e em sua obra de pregação. Santa Vó Rosa, eu rogo pela saúde deles, pelas suas vidas, pelo seu trabalho, pelo seu emprego, que a senhora abençoe o viver deles e as suas casas e tudo que lhes pertence, para que eles recebam de ti aquilo que precisarem, desde que sejam dignos e merecedores do teu amparo. Eu peço esta mesma bênção para todo o povo apostólico e oro por aqueles cujos nomes estão nesta caixa de oração, rogando que a senhora os abençoe, dando-lhes saúde, por isto em teu santo nome, e também em nome de Jesus e do nosso Pai e de Maria Santíssima, e com a bênção do irmão Aldo, eu os abençoo e repreendo toda doença e todo mal na vida destas criaturas cujos nomes aqui estão, para que com a tua bênção celestial, Santa Vó Rosa, eles tenham saúde e paz em seu viver, e os problemas sejam resolvidos, e o teu nome seja sempre glorificado. Eu entrego agora também nas tuas mãos as orações que os teus filhos fizeram. Muitos oraram por eles mesmos, outros oraram pela sua casa, pelos seus maridos, pelas esposas, pelos filhos, pelos amigos, e eu entrego estas orações nas tuas mãos, pedindo que a Senhora os atenda e os abençoe e os ajude. E agora despede a todos na tua paz, que os teus santos anjos acompanhem aqueles que vão para os seus lares. Dá-lhes a tua bênção e a proteção, livrando-os de perigos e males. E dá também a todos um descanso nesta noite e abençoa as nossas reuniões de amanhã. E seja o teu nome sempre honrado e glorificado com as nossas vitórias na terra. Que a bênção e a comunhão do Espírito do nosso Pai, a bênção do nosso Deus, a bênção de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, o Consolador, a bênção do nosso irmão Aldo e a minha, permaneça com todos quantos a merecerem. Amém.